Ok, vamos então dar uma olhada como é que a gente consegue fazer a extração de dados de quantitativos automáticos. Aqui nesse caso a gente vai abordar a extração de um projeto de PPCI, os elementos, que seriam os extintores de incêndio, placas de sinalização de emergência e também os blocos autônomos. Nossa planilha então vai ficar com essa aparência, ela então vai ficar vinculada ao desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer então é observar os nossos blocos. Se nós observarmos então um bloco, eles têm uma característica em comum que vai nos ajudar na seleção. Esse bloquinho, por exemplo, observando aqui nas propriedades, ele tem o prefixo PPCI. Então nós fizemos todos os blocos com esse prefixo para nos ajudar na hora de selecionar. Os extintores também, PPCI underline e assim por diante. Todos os elementos então que nós queremos quantificar têm o mesmo prefixo. Como é que a gente começa? Nós vamos então aqui, lá no menu Annotate, depois aqui no link Extract Data, selecionamos. Nós podemos começar do zero uma planilha, mas nesse caso vamos pegar uma planilha padrão, que já foi pré-definida, que já está prontinha para a gente usar. Então aqui nós vamos escolher a opção Use Previous Extraction como template e vamos procurar nossa planilha. Ela vai estar nos nossos documentos padrão. Vamos procurar. São esses os arquivos, então, que ele guarda as informações de extração de dados, o modo de filtragem, o que a gente quer obter na planilha. Vamos escolher então aqui quantitativo PPCI. Clicamos em Next. Nesse momento ele pede para a gente salvar esse arquivo, que é onde ele vai guardar as informações de extração pertinentes a esse projeto. Então o interessante é guardar na própria pasta do projeto. Como eu estou fazendo um exemplo, eu vou salvar aqui na própria área de trabalho. Vou botar aqui quantitativo PPCI. Poderia ser projeto XXX ou OS XXX, não importa. Salvei. Continuamos aqui agora. Next. Aqui é uma mensagem referente à planilha original. Pode colocar não atualizar nada. Muito bem. Essa caixinha aqui, ela pede para a gente definir a fonte de extração de dados. Nós podemos extrair do próprio arquivo ou buscar em arquivos externos. Então, nós poderíamos, por exemplo, fazer com que o AutoCAD lesse mais de um arquivo quanto nós quisermos. Nesse caso, a gente quer que é o próprio arquivo que está aberto. Então, eu vou colocar aqui Include Current Drawing. Então, aqui já aparece o próprio arquivo que a gente está trabalhando. Próxima coisa que a gente tem que verificar é essa opção de Settings. E ler com atenção aqui. Não marcar. Podemos marcar extrair objetos dos blocos ou não. Extrair objetos de elementos referenciados e incluir X-Refs. No nosso caso, a gente está com uma planilha, com uma legenda que não é um XREF, não é. Então, vamos observar o que vai acontecer com a contagem, se a gente tem que marcar ou não essa opção. Eu vou deixar marcada essa para a gente avaliar. E OK, clicamos em Next. Então aqui nós vamos começar a fazer a filtragem que a gente quer. Observem que aqui aparecem todos os elementos do desenho. Eu posso clicar e dizer para ele colocar só blocos. O que nós marcamos? Ó? Só os elementos com o prefixo PPCI. Olha ali. Ó. Isso nos ajudou a marcar, porque eu poderia selecionar um, eles estão agrupados, né? Seleciono o último. Já está marcado porque nós já fizemos esse trabalho anteriormente. Então, olha o que ele vai contar para a gente, tudo isso aqui. Ó. Apertamos em Next.
Bom, nessa caixinha de diálogo, então, que são as propriedades dos elementos que a gente quer extrair, nós temos que marcar alguma coisa para o AutoCAD, nós não podemos deixar tudo vazio. Então a gente pode marcar qualquer coisa aqui, como o layer, por exemplo, que depois a gente vai ocultar essa informação. Apertamos em Next e olha como vai aparecer a nossa planilha. Temos ali então a quantidade, o nome do bloco e o layer. Layer nem precisa, né? Então nós podemos ocultar, hide column. A quantidade nós podemos renomear, vamos colocar ali quant, de quantidade. Normalmente a gente coloca o nome na frente, então é só arrastar aqui. Vamos colocar aqui item ou nome. Vou botar item, ok. Aqui está marcado para ele combinar as linhas idênticas. Se nós desmarcarmos, a gente observa que ele itemiza todos os elementos. Isso não é interessante para a visualização do quantitativo, então vamos pedir para ele combinar as linhas idênticas. Apertamos em Next. E aqui a gente vai escolher como vai ser a saída dessa planilha. Se nós queremos uma tabela no desenho ou salvar para um arquivo externo. Nesse caso, nós queremos uma tabela. Então, Next. Aqui já é a carinha da nossa tabela. Se tivermos algum estilo de tabela, configurando já pré-configurado, com larguras, fontes, enfim, nós escolheríamos aqui. Nesse caso, não temos. Podemos colocar uma título aqui. Então, vamos lá. Quantitativo, elementos PPCI. Colocamos em Next e finalizamos a inserção. Pode ser que fique muito grande ou muito pequenininho, vou ver agora. No Layer 0, vamos ver onde é que parou a nossa coisa agora. Bom, já estamos com a nossa planilha, então. Vamos ver como é que a gente atualiza a planilha. Então, vamos imaginar que nós tenhamos que inserir mais blocos, por exemplo, mais blocos de iluminação em algum local do projeto não previsto. Vamos botar mais uns 2 aqui. Então, vamos observar aqui. Nós temos 9 elementos contados. Então, a gente aperta, clica na tabela, com o botão da direita. Então, escolhemos Update Table. Então, observem que já mudou ali. Ó. Se deletarmos os elementos, mesma coisa. Selecionamos, Update e está atualizado. Lembrando, então, que a gente pode, se nós tivermos um bloco novo que foi inserido aqui, nós temos que editar essa tabela para que o AutoCAD entenda que tem que ser quantificado um novo bloco. Então, nós vamos daí editar a tabela da seguinte forma. Annotate, Extract Data, e nós vamos escolher a opção Editar uma extração de dados existente. Aí nós selecionamos o que nós quisermos e a gente então faz as alterações e redefine a planilha. É isso aí.